Como é que a nutrição entrou na sua vida, assim? Por que você escolheu ser nutricionista? Então, quando eu tava com 21 anos, quando finalmente surgiu a oportunidade de falar, tá, a gente tem uma graninha pra fazer dá pra fazer isso. Porque eu sou filha de pais separados e eu sempre vivi duas realidades. Do lado da minha mãe, o pau caía a folha. A gente não tinha dinheiro pra nada. E toda essa história que eu conto sobre as vezes que a gente passou fome ou morou em casa que não tinha luz, casa de madeira, pediu dinheiro no sinal, foi com a minha mãe. Do lado do meu pai, era estável. Não tinha dinheiro, mas era estável. Minha avó é aposentada, meu pai tinha um negocinho dele, que já não tem mais, mas enfim, todo mundo era estável. Então não tinha nada que pudesse... não podíamos viajar, mas não faltava nada e minha avó sempre me criou, que foi ela que me criou. Né? Eu ficava um pouco com a minha mãe, mas minha avó, mãe do meu pai que me criou, ela tinha essa coisa estável e voltada ao estudo. Então eu lembro dela falar, se precisar não come, mas livro sempre tem. Nossa. Então essa coisa do estudar e ler vem muito dela. E então quando eu tinha 21 é que apareceu a oportunidade de falar, tá, dá pra fazer faculdade. Eu pesava na época, acho que, deixa eu ver, que eu não me peso, mas acho que eu pesava uns 20 quilos mais do que hoje. Nossa. Por aí. 15, 20 quilos mais do que hoje. E isso era uma questão genética, porque toda a família do lado da minha mãe luta contra a obesidade. E eu puxei completamente o lado da minha mãe. E eu não me agradava daquilo de jeito nenhum. Então, eu nunca fui obesa, nunca fui grande, nunca fui gorda, nunca fui... Mas eu não gostava do meu jeito. Não gostava. Porque eu sabia que o que eu queria era possível de se alcançar. E o que me irritava era não alcançar algo que era possível de se alcançar. Então, já me brilhava aos olhos a ideia de aprender sobre nutrição. Porque, iludida que eu era, achava que na faculdade eu ia aprender sobre nutrição. E aí, então, isso já brilhava. Eu sempre gostei da área esportiva, demais. Então, eu fiquei entre nutrição, educação física, alguma coisa assim. Uhum. E calhou de ser na mesma época, com 18 anos, eu tinha me tornado vegetariana. Eu fui vegetariana há 9 anos e fui vegana por 2. Babado! Foi. Então, eu pensei, casa tudo. Casa que eu vou aprender sobre emagrecer, eu vou aprender sobre vegetarianismo, eu vou aprender sobre nutrição esportiva. É uma faculdade barata, que eu consigo pagar. Eu pensei uma faculdade fácil, que eu consigo fazer, porque eu já tinha baixado a grade, tinha visto ali o que tinha. E foi assim, fui lá para fazer. Saí da faculdade amarradona em esportiva. Fui trabalhar primeiro em cozinha industrial, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem que fazer o que tem, né? Amava de paixão, amava as meninas, amava ter equipe, eu gosto de liderar, então era muito gostoso. E fiquei lá 1 ano e pouco e comecei a fazer pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica para ficar mais nessa área da esportiva. E aí foi nessa época que eu montei o consultório, né? Comecei alugando uma sala, né, e tal. E então eu fui por isso, porque juntou tudo isso. E aí fiquei... Agora até o ano passado, ou retrasado, ainda com o consultório funcionando full time. E no último ano e meio, 2, eu parei e mantenho só poucos pacientes. Pois é, para tristeza de muitas pessoas, você não atende mais essa área, né? Mas tem no seu perfil muita coisa sobre... Você tem um curso que você lança ele uma vez por ano? Ou é de 1 a 2 vezes por ano. É. Que é o Saúde em Negócios, né? Então, o Saúde em Negócios, ele não é sobre nutrição. Eu tenho o emagrecimento, que é sobre nutrição. Ah, ele sim que é sobre nutrição. Ele é sobre nutrição. O Saúde em Negócios é o que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Apesar de ser Saúde em Negócios, não é direcionado para as pessoas da área da saúde. Ele até é, mas só tem uma aula nele, 2 aulas nele, que são específicas, que são as aulas que a gente fala sobre os conselhos de ética. Fora essas, todas as outras aulas, qualquer pessoa que trabalha com negócios vai usar. Tanto que, pense que quando começa essa turma, a gente tem uma pesquisa, né? Então, nessa pesquisa, eles respondem de que áreas eles são. E, geralmente, mais da metade da turma não é da área da saúde. E sempre sai com muito conhecimento dali. Então, são só 2 aulas que são exclusivamente. Porque mesmo quando eu estou falando com o pessoal da área da saúde sobre o consultório, quando eu estou ali ensinando eles como agendar as consultas, como fazer a cobrança, como treinar a secretária, como fazer o cálculo do custo do consultório, como fazer o cálculo do custo da hora. Tudo isso uma pessoa que é advogada pode implementar para ela. Uma consultora de estilo também pode. Então, tirando as aulas que são específicas para conselhos de classe, todo o resto eles usam. De 1 a 2 vezes ao ano você lança, então? De 1 a 2. Você sempre avisa lá no seu perfil, sempre aviso. Então a galera tem que ficar ligada, né? É. E o emagrecimento, ele rola
Também de 1 a 2. O emagrecimento já fechamos 11, fizemos a 11ª turma agora, que terminou. E o Saúde e Negócios nós fizemos já 3 turmas. Esse ano, se meu marido deixar, a gente não vai lançar outra. Porque eu preciso descansar. Mas se ele falar que vai, aí a gente acaba lançando ainda mais uma, talvez até por meados de outubro, novembro. Mas de todo jeito, eu quero que, se vocês puderem me ajudar a fazer só o ano que vem, eu ia achar ótimo. O seu marido, essa coisa engraçada, né? Eu ouvi você falar se o meu marido deixar. Que é uma das coisas que causa polêmica também, né? Como assim, Lara tão forte, tão empoderada? Meu marido deixar? Pois as feministas choram. As feministas desesperam. Lá em casa é assim, é ele que manda. Gente, mulher tem que ser inteligente, gente. Mas eu não sei. Você acha mesmo que eu vou pra frente disso aqui pra cantar de galo e falar que quem manda? Só quem manda é ele, meu amor. Um beijo. Você é maravilhoso. Você que manda em tudo, é tudo teu. O que você falar, eu vou fazer. Eu tô aqui pra isso. Que lindo. Isso imagina. É o que ela faz ele pensar, tá? Como uma mulher muito inteligente que ela é. Pois é, o que se perdeu não foi pra mim o que se perdeu. Não foram costumes ou... Foi a sabedoria. Porque eu me lembro, Amy, quando isso pipocou pra mim pela primeira vez. Eu tava com o meu primeiro namorado. E o meu primeiro namorado foi me visitar na minha casa. Eu morava com a minha avó, que eu te falei que me criou. E aí, o meu namorado tava lá. E de repente apareceu uma barata. E eu não tenho problema com barata. Eu tenho problema com... Eu não consigo nem falar. Eu tenho problema com sapo. Eu não aguento ver sapo. Eu não aguento ver nem na foto. Mas barata e aranha não... Então, quando a barata apareceu, a gente tava os 3 conversando, eu só levantei, peguei, bati o sapato na barata, tirei, joguei e fui embora. E aí a noite continuou tal, e meu namorado saiu de casa depois, foi embora. E eu lembro que quando eu fechei o portão, entrei, a minha avó olhou no meu olho e disse assim: nunca mais faça o que você fez aqui. E aí eu travei, né? Que eu falei, puta, que será? Falei alguma coisa errada? Fiz alguma coisa? Ela falou, quando aparecer uma barata e você estiver do lado dele, ela falou, você suba numa cadeira e grite feito uma menininha. E eu olhei pra ela, como jovem que somos. O jovem, ele é burro, né? O jovem, ele é estúpido, né? Que é por isso que o jovem, ele é tonto. É porque ele acha que sabe tudo, né? E aí eu virei pra ela e falei, mas que coisa mais retrógrada, que coisa absurda. Eu não tenho problema com barata, eu não vou fingir que eu tenho pra agradar ele, é só o que me faltava. Eu sou uma mulher inteligente, eu lá vou fingir que eu tenho... Demorou pra eu entender o que minha avó queria dizer, sabe? E hoje eu entendo exatamente o que minha avó quer dizer. Porque assim, só... uma mulher que tem certeza absoluta que ela tem controle da situação e que ela poderá matar a barata se precisar, consegue com tranquilidade fazer com que o homem que está do lado dela, ou a outra mulher que está do lado dela, caso essa seja a intenção dela de passar essa imagem, sinta que ele está protegendo e está em controle daquela cena, porque isso é importante para ele. Ou seja, nessa dinâmica, se tiver alguém que, entre aspas, é o mais fraco, é ele. Porque você tá falando, pode ir, pode me salvar. Uma mulher que é forte de verdade, ela consegue fazer isso. Mas se ela não tem certeza que ela pode se salvar, se ela não tem certeza que ela pode se manter, ela não tem coragem de deixar na mão dele, ela precisa se autoafirmar. E é nisso que a gente perde. Porque por mais que os anos passem, a cultura mude, e muda mesmo. Por mais que os anos passem, a cultura mude, e tudo mude, no fim, nós somos intrinsecamente ainda homens, mulheres, crianças, pessoas. Então, mesmo eu falo isso porque o Eric, que é meu melhor amigo, a gente até falou isso, o Eric vê isso no relacionamento dele. O Eric é gay, namora o Vicente, e eu vejo os dois com essa dinâmica. As minhas amigas que são lésbicas é a mesma coisa. Eu vejo, a dinâmica tá lá. Não importa que o relacionamento é homossexual. Há a dinâmica de quem é o protetor, o protegido naquela cena. Uhum. E aí, em outra cena, aquilo troca. Quem é o que puxa a cadeira, quem é o que senta, quem é o que abre o carro, sabe? Mas você acredita que numa dinâmica heterossexual, aí esses papéis têm que ficar o de protetor com o homem e a... Eu acredito que depende da cena. Porque, por exemplo, lá em casa depende da cena. Porque o neto morre de medo de aranha. Entendeu? Então, na hora que aparecer a aranha, eu sou a protetora. Mas se aparecer um sapo, ele é o protetor. A gente tá falando, lógico, num exemplo muito bobinho, mas para que você entenda. Uhum. Então, assim, quando o assunto é arriscar para ganhar dinheiro, eu sou a protetora. Quando o assunto é guardar o dinheiro e saber investir, ele é o protetor. Então, o que funciona para mim, num relacionamento tanto heterossexual quanto homossexual, é o comum acordo entre as duas partes.
Se eu consigo conversar com o meu parceiro ou a minha parceira e dizer, essa parte aqui eu consigo assumir. Posso assumir? Fica melhor pra você? Fica melhor pra mim. O que eu não gosto, assim, e aí, lógico, só pra mim, mas eu não gosto, é da ideia de eu estar com ele, mas eu ter que fazer tudo que ele faz e ele ter que fazer tudo que eu faço. Ah, entendi. Mas sabe aquela coisa que a gente aprendeu a repetir frases, né? Eu me basto, eu me basto. Se eu me bastasse, eu ficava sozinha, porque dá menos trabalho. Não, eu não me basto. Tem buracos em mim, tem coisas a preencher em mim. Ele vem e preenche. Ele não se basta. Se eu não estiver lá, tem buracos que ficam. Porque se não houvesse isso, então, por que nós estamos ficando juntos? Dá tanto trabalho. Dá ou não dá? Dá. Você sabe? Dá. É por isso que eu escolhi ficar sozinha. Olha lá, tá vendo? Porque eu já não sou essa pessoa. É trabalhoso. É muito trabalhoso. É labor. É.